Os médicos estão mentindo para você. Recentemente, fui convidado para fazer um discurso na conferência Low Carb. Ela contou com a presença de vários médicos. E foi ótimo que os médicos presentes fossem especialistas em diferentes áreas da medicina. Eles seguem a filosofia de que a comida é o melhor remédio e o uso de medicamentos não é a abordagem deles para o tratamento. Acredito que essa é a abordagem do futuro, mas infelizmente a maioria dos médicos prescreve medicamentos para tratar os pacientes. Hoje, vou falar sobre isso em detalhes e esclarecer algumas das mentiras que os médicos contam para você. O problema não está nos médicos, mas no sistema que os treina. Se você perguntar a um especialista médico o que preserva a saúde, Zrenia, como ele responderia? Os medicamentos preservam a saúde? Ou eles apenas mascaram ou alteram o sintoma? Infelizmente, nosso sistema de saúde é fortemente influenciado por empresas farmacêuticas e grandes corporações alimentícias. Ou pelo setor de fast food. Um dos problemas no setor médico é a superespecialização. Muitos médicos não entendem as conexões entre diferentes partes do corpo. Alguns médicos se especializam em ouvidos, nariz e garganta. Outros se especializam no sistema digestivo, sistema endócrino ou cérebro. Vejo isso como um problema porque separa os órgãos do corpo. Infelizmente, o treinamento em nutrição e terapia alimentar é praticamente inexistente nas escolas de medicina. Os estudantes recebem apenas de 12 a 20 horas de treinamento. Tenho aqui um dos livros didáticos de bioquímica deles. Este livro nem sequer inclui os cofatores essenciais, nutrientes, importantes para a bioquímica humana. A bioquímica que ele aborda não foca em nutrição, e os médicos não prestam atenção à nutrição ou alimentação. No entanto, alguns médicos têm uma visão negativa sobre a nutrição. Agora falarei sobre as 9 mentiras que os médicos contam para você. Primeiro, não precisamos da vesícula biliar, e é normal removê-la. A vesícula biliar é um pequeno saco localizado sob a caixa torácica no lado direito e armazena sais biliares. Os sais biliares são solventes que ajudam a extrair gorduras do sistema digestivo. Quando a vesícula biliar é removida, esses sais biliares não podem ser concentrados. Para aqueles que tiveram a vesícula biliar removida, é útil tomar sais biliares após as refeições. Segundo, as estatinas não causam muitos efeitos colaterais. Isso é absolutamente falso. Elas causam efeitos colaterais graves. Os problemas musculares que causam não são leves, mas graves. Além disso, elas aumentam o risco de diabetes tipo 2 e danos ao fígado. Alguns médicos prescrevem estatinas para qualquer pessoa com mais de 40 ou 50 anos, independentemente de terem um problema de colesterol ou não. Isso é uma loucura, porque a falta de colesterol pode causar inúmeros problemas. O colesterol é um elemento essencial produzido pelo corpo e necessário por várias razões. Ele é necessário para a produção de vários hormônios, como a testosterona, estrogênio, progesterona e o hormônio do estresse, cortisol. Também é vital para a produção de membranas celulares, que são abundantes no corpo. Na verdade, a área superficial das membranas que cercam as células do corpo é de cerca de 90 acres, sem brincadeira. Então, em vez de tentar parar a produção de colesterol, por que não abordar os fatores que causam níveis elevados de colesterol? Terceiro, uma das mentiras é que a pressão arterial alta resulta de comer muito sal. O sal é realmente a causa? Algumas pessoas consomem sal antes de ir para a cama para melhorar o sono, porque ele reduz os níveis de cortisol. Não devemos reduzir o sal abaixo do limite mínimo. Em vez disso, devemos consumir o mineral que o equilibra, que é o potássio, para aumentar seu nível. Isso aumenta a capacidade de tolerar o sódio. A sensibilidade ao sódio desaparece quando mais potássio é consumido. O potássio é benéfico para regular a pressão arterial, porque ajuda a relaxar as artérias e impede seu estreitamento. Quarto, se o seu nível de vitamina D está baixo, os médicos prescrevem entre 600 e 800 unidades internacionais dela. Essa é uma dose ridiculamente pequena. Não afetará os níveis de vitamina D de forma alguma. Então você volta ao médico depois de assistir ao meu vídeo, onde eu digo que a dose de manutenção não deve ser inferior a 10.000 unidades internacionais diárias.
E o médico diz: essa é uma dose tóxica. Isso é uma mentira, porque se você se expuser ao sol de verão por 40 minutos, você obterá 20.000 unidades internacionais de vitamina D3. Você já ouviu falar que estar ao sol por 20 minutos causa toxicidade de vitamina D? Provavelmente não, porque a vitamina D produzida pela luz solar é natural e benéfica. É importante saber que as unidades internacionais não são uma medida de peso ou volume. Elas são simplesmente o que um grupo de pessoas decidiu que deveriam ser. E 10.000 unidades internacionais não é uma quantidade grande. Acredito que seja menos de um quarto de miligrama de vitamina D3. A próxima mentira é bastante engraçada. Quinto, os médicos nos aconselham a parar de comer carne vermelha porque ela causa câncer de cólon e doenças cardíacas. Isso é verdade? Não. Entre todos os alimentos curativos, a carne vermelha de animais alimentados com pasto é a melhor. Ela contém a proteína de mais alta qualidade, de que o corpo necessita. Também contém a maioria das vitaminas B, assim como zinco, selênio, cobre e ferro, em uma forma de fácil digestão. Também contém creatina, que fornece energia e beneficia os músculos. Contém carnitina, que ajuda a transportar gorduras para as mitocôndrias para gerar energia e ajuda a queimar gordura. Contém coenzima Q10 e é uma das melhores fontes de glutamina para tratar qualquer inflamação intestinal. O setor de saúde convencional aconselha a não comer carne vermelha, dizendo que ela é prejudicial. Eles a colocam no mesmo grupo das carnes processadas e afirmam que são iguais. Sexto, eles dizem que devemos evitar comer gorduras saturadas. Eles culpam as gorduras saturadas, quando, na verdade, deveriam culpar as gorduras insaturadas. Isso inclui óleos de sementes, que compõem 30% de nossa dieta. As gorduras saturadas não são a causa dos problemas de saúde. A maioria dos alimentos industrializados nem contém muita gordura saturada, e isso inclui pão, massas, cereais matinais, batatas fritas, biscoitos, waffles e panquecas. Essas causam inflamação significativa. Sétimo, os médicos frequentemente recomendam perda de peso porque dizem que isso causa problemas de saúde. Isso está incorreto. O ganho de peso é um sintoma, assim como o colesterol alto. Se você acha que o ganho de peso é a causa raiz dos problemas de saúde, pode recorrer a formas não saudáveis de perder peso, como tomar Ozempic ou outros medicamentos. Minha pergunta é: o que causa o ganho de peso? Eles usam um raciocínio circular, dizendo que o ganho de peso causa pressão alta. Eles podem até diagnosticar alguém com síndrome metabólica, que é um conjunto de condições interconectadas. Mas ninguém fala sobre a causa raiz. A causa raiz é a resistência à insulina, onde o corpo produz muita insulina. A insulina causa ganho de peso e estreitamento das artérias, o que leva à pressão alta. A causa é o consumo excessivo de carboidratos, açúcares e óleos refinados de sementes. Meu princípio é: a melhoria da saúde vem antes da perda de peso. Então, concentre-se em melhorar sua saúde. A próxima mentira está relacionada aos conselhos que você pode receber de um nutricionista. Oitavo, eles dizem que você deve comer alimentos à base de plantas, porque alimentos à base de plantas são mais saudáveis. Se olharmos para alguns dos ingredientes em alternativas de carne à base de plantas, veremos que são todos ingredientes ultraprocessados. Isso inclui isolado de proteína de soja e maltodextrina oculta, ambos prejudiciais à saúde. Ovos de galinhas criadas em pasto, que comem capim e andam livremente, são muito melhores. A próxima mentira é surpreendente. Nono, eles dizem: a hipoglicemia é uma complicação do diabetes e deve ser controlada. Porque os riscos associados ao diabetes incluem hipoglicemia. Hipoglicemia é baixa glicose no sangue, enquanto o diabetes é alta glicose no sangue. Então, se o diabetes causa alta glicose no sangue, não deveríamos reduzir a ingestão de açúcar e carboidratos? Isso não seria o mais lógico a fazer? Os médicos não recomendam isso. Em vez disso, eles dizem ao paciente para manter uma pastilha de açúcar ou doce no bolso caso o nível de glicose no sangue caia muito. Porque o medicamento que eles estão tomando reduz o açúcar no sangue, e ele não deve cair muito. Isso desafia a lógica. Por que os médicos não dizem aos pacientes para reduzir a medicação e a ingestão de açúcar,
já que os carboidratos são o que aumenta a insulina, que por sua vez reduz o açúcar no sangue. As pessoas com hipoglicemia têm níveis elevados de insulina. Este é um problema no setor médico. Eles não estudam ou avaliam nutrientes, seus efeitos e seus benefícios. No entanto, eu estudei extensivamente vários aspectos da nutrição. Se você quiser aprender mais sobre esse tópico, assista ao vídeo anexado aqui.